Oi pessoal, tudo bem? Hoje é o nosso quarto capítulo da série Os Bastidores do Natal. E hoje vamos falar sobre um fato muito importante. Afinal, Natal quer dizer nascimento. O Natal, hoje em dia, tem vários simbolismos. Temos aqui a árvore de Natal, temos coisas assim que simbolizam essa data. Porém, o Natal quer dizer nascimento. E o nascimento que nós comemoramos nessa data é o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse nascimento se decorreu com diversos fatos sobrenaturais. E a gente já tem acompanhado isso, né? Os fatos que têm acontecido. E agora eu gostaria de falar sobre o que ocorreu depois que Maria visitou Isabel. Maria ficou aproximadamente 3 meses na casa de Isabel após aquela visita. E voltando para a região da Galileia, ela encontrou-se com José. José ficou muito espantado com aquela situação de ver que Maria já estava com uma barriga, estava grávida. Porém, eu creio que aquela situação foi muito difícil para os dois. Nunca havia ocorrido nada parecido com aquele fato. José e Maria conheciam as Escrituras, conheciam os profetas, porém, nunca havia acontecido um fato daquele. E para que Maria não ficasse desonrada diante da sociedade, ela poderia ser inclusive até apedrejada. José resolveu então cancelar o contrato de casamento. E aquilo realmente, eu creio que incomodou muito a José e também incomodou a Maria. E José estava pensando naquilo e acabou adormecendo. E nesse sono, ele recebeu a visita de um anjo. E o anjo Gabriel falou para José que José deveria receber Maria como esposa, porque aquela criança que estava no ventre de Maria era fruto do Espírito Santo. Então ele fez o que o anjo havia ordenado para ele. E através disso também foi cumprida a profecia que foi feita e a promessa que Deus fez para Davi, que Deus prometeu que toda a descendência de Davi reinará para sempre o povo judeu. E através de José, descendente de Davi, através da linhagem de Davi, que a gente pode observar também na Bíblia, a gente conseguiu, nesse fato, ter a certeza de que aquela promessa que Deus fez para Davi pôde se cumprir na vida de José, na vida de Maria, através de Jesus Cristo. Depois desse fato, onde José recebeu a visita do anjo, mais coisas sobrenaturais aconteceram, mais profecias foram realizadas. A outra profecia que foi realizada através da vida de José e Maria foi a profecia de Miqueias, que dizia que de Belém sairia o Messias, o Salvador de Israel. Só que José e Maria não moravam em Belém. José era de Belém, da terra de Davi, porém eles estavam morando em Nazaré, na região da Galileia. E Deus agiu então de uma maneira sobrenatural, porque foi realizado um recenseamento de todo o Império Romano naquela época. Então José obrigatoriamente teve que voltar para a sua cidade, para a cidade de Belém, para a cidade de Davi. E através disso foi cumprida mais uma profecia de que de Belém viria o Messias. Só que Maria já estava com a gestação bem avançada. E durante essa viagem, que foi uma viagem muito longa, aproximadamente 100 quilômetros. Para vocês terem uma ideia, é como daqui de Santos até Jundiaí. Só que num terreno montanhoso, numa situação muito difícil. Imagina Maria grávida e tendo que andar toda essa extensão juntamente com José. Então, realmente, a gente, imaginando toda a situação, a gente percebe que não foi uma viagem fácil. E chegando lá, devido a esse recenseamento, a cidade estava lotada. E Maria e José não conseguiram uma hospedaria, um lugar para poder ficar, para poder se hospedar, para poder passar a noite, e ainda mais no estado que Maria se encontrava. Então, eles conseguiram um lugarzinho dentro de um estábulo, para poder, pelo menos, ter um abrigo. E naquele estábulo, naquele momento, Maria deu à luz ao nosso Senhor Jesus. Então Jesus nasceu, veio a esse mundo numa situação de extrema humildade, numa situação mais humilde possível, porque Jesus veio através de uma família humilde, uma família pobre,
nasceu numa cidade pequena, uma cidade que não tinha tanta importância, nasceu dentro de um estábulo. E depois que Jesus nasceu, a gente imagina naquela situação, o lugar onde que eles estavam, uma criança recém-nascida. Então, o melhor que eles poderiam fazer naquele momento era colocar Jesus envolto a panos e colocar dentro de uma manjedoura. A manjedoura é o lugar onde os animais comiam, onde tinha comida dos animais. Aqui no Brasil, aqui no interior, o pessoal costuma chamar de coxo, né? É o lugar onde os animais se alimentam. Então eu imagino José naquela situação, deve ter feito o melhor ali para o bebezinho, para Jesus, para o seu filho, limpando ali aquela manjedoura, colocando ali os panos para que ele pudesse se acomodar num lugar onde ele pudesse estar mais confortável. E foi naquele lugar, naquela situação, que o nosso Deus Todo-Poderoso esteve aqui conosco e nasceu para trazer a salvação para todos aqueles que creem nele. Depois desse fato maravilhoso que foi o nascimento do nosso Senhor Jesus, outras coisas foram acontecendo, outros fatos sobrenaturais. E talvez o fato mais assim que nos chama mais atenção foi quando os pastores que estavam ali olhando o rebanho receberam a visita de um anjo. Os pastores naquela época eram as pessoas mais humildes, menos valorizadas dentro daquela sociedade. E foram eles, as primeiras pessoas, depois de José e Maria, que receberam essa revelação, que o Messias havia chegado, o Messias estava vivo através do nosso Senhor Jesus. Então os pastores receberam essa mensagem daquele anjo, dizendo que o Messias havia chegado. E depois disso uma multidão de anjos esteve ali com eles, e louvando ao Senhor, dando glórias a Deus através daquele momento maravilhoso. Então podemos perceber o quanto nosso Senhor valoriza as pessoas humildes, valoriza aquelas pessoas que estão numa situação mais difícil. Quanto foi maravilhoso para aqueles pastores, naquela situação tão difícil, ali naquela noite, dentro de uma situação muito humilde, de muita carência, eles receberam essa revelação maravilhosa. E eles foram ao encontro de José e de Maria, naquele lugar onde os anjos haviam dito que eles estariam. E eles louvaram e ficaram maravilhados, e ficaram muito felizes e com um júbilo imenso de poder estar ali presenciando aquele momento tão maravilhoso. E o nosso Deus revelou não só para os pastores, os pastores diante da sua humildade, mas também revelou para aqueles sábios que eram pessoas importantes, tanto é que eles foram recebidos pelo rei Herodes, mas também eram pessoas sábias e eram estrangeiros. Eles não eram ali daquela região, e eles vieram de longe, de muito longe, para poder adorar ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. E eles levaram presentes valiosos. Então isso mostra o quanto o nosso Deus se importa, tanto com as pessoas humildes, quanto as pessoas que não são tão humildes, os mais poderosos, que têm, os que têm uma importância ali dentro daquela sociedade. Enfim, todos estavam ali para adorar o nosso Deus. Os anjos, os pastores, os sábios, que eram estrangeiros, todos estavam ali com um único propósito, que era adorar ao Messias, que estava ali diante de todos eles, que habitou entre nós e esteve ali para trazer salvação para nós. Então a gente tem que ter no nosso coração essa certeza que o nosso Deus, ele veio aqui entre nós, habitou entre nós para trazer salvação a todos, e ele ama a todos da mesma forma. Após a visita a Jesus, aqueles sábios voltaram para suas casas com grande alegria e grande júbilo. Porém, diferente do que eles haviam combinado com o rei Herodes, eles não foram informar a posição, a localização do bebê. E eles voltaram para a casa deles, utilizando outro caminho, porque Deus havia alertado a eles. Então nós podemos perceber que Deus esteve cuidando a todo momento, porque a intenção do rei Herodes era matar o bebê.
e porque ele não queria perder a sua posição de rei. Então, Deus revelou também a José, através do anjo, que ele deveria pegar o bebê, pegar a sua mãe e fugir para o Egito, porque o rei Herodes ficou extremamente irado por ter sido enganado por aqueles sábios e ia fazer de tudo para poder capturar e matar o bebê que seria o rei dos judeus. Então, através dessa revelação, José foi para o Egito e esteve lá durante todo o tempo que foi necessário, até a morte do rei Herodes. E foi nesse momento que o anjo apareceu novamente a José, dizendo que aquele que queria matar o bebê havia morrido e que ele poderia voltar para a Galiléia. Então, após voltarem para a região da Galiléia, Maria, José e Jesus viveram ali em Nazaré. E Jesus era uma criança normal, como os nossos filhos. Ele vivia ali, ele cresceu ali em estatura, cresceu em sabedoria, e ele era obediente aos seus pais. E ele depois aprendeu o ofício do seu pai, de carpinteiro. E ele trabalhou ali com o seu pai até os 30 anos. Aos 30 anos ele foi batizado. E como a lei manda, um sacerdote poderia exercer o seu ministério, o seu trabalho, após a cidade onde ele teria conhecimento e a sabedoria e a maturidade necessária. Portanto, após os 30 anos, Jesus começou o seu ministério. E lembrando da profecia de Isaías 9:6, onde diz que um menino nasceu, um filho foi nos dado, e sobre os seus ombros estará todo o governo. Nós temos isso no nosso coração, entendendo que o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador. E para você entender melhor o que isso significa, você continue assistindo às nossas séries, e você vai aprender mais ainda sobre o ministério de Jesus, o início do seu ministério, a sua obra de salvação, e você vai entender realmente como Jesus pôde executar essa missão tão importante para nós. Então eu agradeço a sua atenção, agradeço você estar assistindo esse vídeo, e que você tenha um Natal maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado.